diretor está avisando. Pronto. Glórias a Deus, né? Muito boa tarde e a paz do Senhor. Hoje, domingo, 26 de outubro. O ano já está se indo. E nós estamos iniciando, nesse domingo, né? O nosso programa Dias Melhores. Só um minuto. Muito bem, estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores nesse domingo, 26 de outubro de 2025. E estamos felizes, né? Ontem, sábado, 25 de outubro, tivemos uma cerimônia maravilhosa, né? Me senti homenageado, honrado. E agradecer a nossa cidade, né? Por as autoridades, a sociedade em ver em mim uma representação para o mundo da literatura, dos acadêmicos, da intelectualidade, né? Ontem tivemos uma cerimônia muito linda, ainda está aqui no Pelourinho, foi belíssimo. E eu queria dar algumas palavras a respeito disso nessa tarde de domingo. Então não vai ser um sermão tão como costumamos fazer, numa linha objetivamente, versículo em cima de versículo, mas também fundamentado na palavra de Deus. O texto que eu escolhi da parte do Senhor está no Salmo 139, que fala que Deus te conhece. Deus me conhece e Deus conhece você. Deus te conhece. No versículo 3 diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então você não é um efeito dos cosmos, do universo, porque o universo conspira, porque você é uma reação química, física, não. A Bíblia diz que Deus formou você, Ele teceu, Ele construiu parte por parte do seu ser, no ventre da sua mãe. Eu te louvarei, pois tu formaste de modo tão admirável e maravilhoso. Isso é uma palavra reconfortante para a gente escuta tanta coisa negativa, tanta desapreciação na nossa vida, né? Então, quando chegam momentos como esse que hoje estou reportando, que fui agraciado na Academia Camarense de Letras, é um bálsamo, né? É um lenitivo, um bálsamo, um refrigério para a nossa vida, porque é uma validação, é uma resposta de tantas lutas. As lutas também são palavras negativas na nossa vida, né? São palavras negativas, são negativas, mas Deus diz que você foi feito de forma admirável. Olha que coisa maravilhosa. E o texto diz, isso é maravilhoso, tuas obras são maravilhosas. Se a obra está falando aqui de você e de mim, então eu entendo que você é uma pessoa maravilhosa. E a gente quer elogio de tanta gente que talvez nem mereça, né? Só porque uma pessoa tem um destaque, tem uma condição social, financeira, a gente quer que aquela pessoa elogiasse a gente, mas não leve em consideração o Deus Todo-Poderoso, dizendo que você é algo maravilhoso. E o versículo, não vou ler o 15, mas vou ler o 16, diz: teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. Olha o acompanhamento de Deus na minha história e na tua história. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, os dias ordenados para a tua vida, nem quando nenhum deles ainda havia. Olha que coisa tremenda, né? Os teus dias, você estava sendo formado, os teus dias não existia, Deus já escrevendo algo a meu e a teu respeito. Claro, se fosse usar um sermão mais teológico, a gente iria por outro caminho, mas hoje
depois desse título maravilhoso, né, da noite do sábado, no SESC Senat, né, na Academia Camarense de Letras, é um título, né? Tem diploma, tem tudo, é um título. Deus não se importa com títulos. Deus não se importa com títulos. Deus se importa em promover momentos grandiosos em nossas vidas. Porque Ele escreveu todos os dias da sua vida, quando ainda esses dias não existiam. Então, tua história foi escrita pela mão de Deus. E eu, em 25 anos de pastor, né, uns 30 anos de evangélico e uns 25 anos de sacerdócio, imagine quantos momentos importantes eu não me vi envolvido. E mesmo quando não pastor, eu sempre tive envolvidos em muitos momentos importantes na vida das pessoas. Eu sempre me importei com pessoas. Então, no meu trabalho, no Serviço Público Federal, eu, quando me levantava de manhã, eu não me levantava pensando, eu vou prejudicar a vida do alguém. Eu vou fazer minha responsabilidade cívica enquanto servidor público federal, mas hoje eu sei que posso mudar para melhor a vida de uma pessoa. E fiz isso 36 anos, até o último dia que trabalhei. Trabalhei em pé, com muita dor. Até a última pessoa que eu atendi, e a última mulher chegou, ela disse, você nem se senta, você é inquieto, você e fica passando a mão aqui perto do centro do peito. Eu digo, é porque eu tenho muita dor de uma hernia, de um acidente que eu sofri quando fui receber uma igreja. Aí eu digo, bota seu braço aí em cima do biru. Ela botou, eu botei minhas mãos em cima. Ela disse, meu Deus, sua mão está gelada, por que você não foi embora? Eu digo, porque hoje é meu último dia aqui e eu não ia deixar vocês voltarem sem resolver a situação de vocês. E essa mulher chorou. Então eu estive envolvido em momentos importantes na vida de muitas pessoas. Eu casei até hoje 76 casais, 76 casamentos. Imagine, 76 casamentos. Né? Quantas crianças, quantos batismos, quantas crianças eu apresentei ao Senhor, né? Quantas vezes eu enchi meus olhos de lágrimas em satisfação pelas promoções que as pessoas tiveram na sua vida profissional, quando alguém abriu uma empresa, quando alguém abriu o seu comérciozinho, quando alguém... algo grande aconteceu na vida né, algo importante. E em momentos de lutas também. Como sacerdote, imagine quantos momentos importantes de luta. E importantes também de vitória, né? Porque tem a luta, mas tem a resposta de Deus. Quando alguém se casou, quando alguém conseguiu comprar a casa que tanto desejava na vida, talvez seja coisa de pessoas que estavam escutando, não acho que isso seja... Mas para aquelas pessoas naquele momento foi importante, e para mim isso foi um momento importante. E o texto que nós lemos diz que todos esses dias, os dias de dificuldade, de luta, estava previsto, mas Deus escreveu toda a trajetória da nossa vida de forma maravilhosa, para alguém maravilhoso. Né? Então, eu sei, eu digo muito no programa da rádio, né? Aqui no programa Dias Melhores, eu falo, eu sei da onde eu saí. Eu morava numa casa, em uma vila, 1, 2, 3, 4. Tem umas 6 casinhas e um banheiro lá no fundo. Eu me lembro, olha como eu me lembro. A gente saiu de lá, eu acho que eu ia fazer 13 anos. Então foi praticamente até virar um rapazinho. O banheiro era lá atrás, a casa era velha demais. Já tinha sido uma padaria antiga no século passado. E foi dividido em casinhas dentro de compensado, com as telhas velhas, o gato revirava, os pavões reviravam, e eu tinha que consertar, minha mãe mandava eu subir, e desde menino eu tive que aprender a fazer as coisas. A minha geração, ela construía os seus brinquedos. Daqui um pouquinho eu vou até falar em brinquedos de adulto, né?
Mas a minha geração, ela aprendeu. Hoje estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão mais acostumadas a construir suas próprias coisas, né? Não constrói suas carreiras, não constrói família, não constrói... Parece que tem uma... Parece não, existe uma força maligna por detrás, desacreditando as possibilidades. Eu escrevi até um livro a respeito disso, né? Então, eu sei de onde eu saí. A minha casa não tinha banheiro, a minha casa não tinha pia de lavar mão, não tinha pia de escovar os dentes, não tinha uma pia de lavar roupa. Tudo isso era lá fora, no outro lugar. Nessa vila tinha um espaço para... E tinha ratos, e tinha gato e tinha rato também, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque por eu saber de onde eu saí, porque quem vê eu andando num carro, e meu carro é um carro bonito e bom, mas ele é um carro antigo. Meu carro tem na minha mão 12 anos, então você imagina. Mas quem vê, olha, o pastor Marconi nesse carro, tá vendo? A igreja, ele não sabe o que eu ralei, não sabe quanto eu tive que trabalhar. Quando você vê essa pessoa da minha idade, da sua família, sente perto e diga assim, eu tenho muito orgulho da sua história. Eu disse recentemente a uma pessoa, né, que eu amo demais, que eles me consideram como irmão. Eu tenho eles como irmão, mas mais importante do que ter eles como irmão, eles me têm como irmão e a mãe e o pai me têm como ainda são vivos, né? A família Montoril, que Marione me homenageou representando a família Montoril, a mãe Montoril, né? Eu convidei a mãe Montoril para me homenagear nesse momento lá da Academia de Letras, e foi representado por Marione, né? Que vamos dizer assim, a mais nova da família, né? A caçula das meninas, né? Depois teve um Marquinho, e foi um momento mais... E eu aprendi a valorizar cada momento. Então, eu não tive pai, né? Já disse no programa algumas vezes, eu não tive um guia, um referencial. Eu estou fazendo uma trajetória, uma leitura da minha trajetória. De alguém que saiu de uma vila, por isso que eu sei valorizar cada coisa que eu tenho. Eu sei dar valor, sei quanto custou. Entendeu? Eu sei quanto suor, quanta lágrima, quanto eu sofri para chegar aonde estou agora. E eu estava dizendo, eu disse a esse meu irmão, ele é primo, mas eu chamo de irmão, né? Dizendo, eu digo, olha, diga a seu pai, ele diz, eu digo isso direto, eu digo, isso é maravilhoso. Diga a seu avô, a seu pai, a seu tio, essa pessoa que é um referencial na sua vida, quanto foi importante o exemplo dele, na sua simplicidade. Pode não ter muita cultura, pode não ter muita leitura, pode não ter feito uma faculdade, mas construiu uma família, construiu uma história, estabeleceu um legado, está em uma geração. Qual é o legado de Jesus? Que essa geração vai construir do jeito que está sendo instruída por máquinas. Máquinas não trilhou história, máquinas não trilhou caminho, aplicativo, essas novidades, né, de interação, o IA e coisas assemelhadas, eles não trilharam história, eles acumularam conhecimentos de alguma pessoa que foi colocada ali com intenções próprias, que não é o caso aqui nem do sermão, né? Mas eu não tive o guia, essa referência. Então tudo na minha vida, quando eu disse que eu tinha esses irmãos, é porque eu não tenho um irmão de sangue natural, não tenho irmão. Então o irmão eu fui, igual a Douglas diz comigo, né? Eu sou seu filho agregado, eu fui me tornando irmão agregado do povo, fui chegando e o pessoal viu o meu coração e foi me aceitando, digamos, as coisas, né? Eu acho que tem muita gente que me escuta nessa tarde, domingo, que está se assemelhando a isso, né? Às vezes a gente vai chegando na vida de outras pessoas com tanto amor que as pessoas não recebem e a gente vira aquilo, né? A gente vira... Então eu aprendi com meus erros, né? Eu aprendi, eu não tinha aquele referencial de conduta, aquele conselheiro, aquele exemplo masculino na minha vida,
para dizer trilhe por aqui, não faça isso, não diga isso. Então errei e não foi pouco. E não tenho vergonha de... Quem me conhece sabe. Quem acompanha meus programas, você que está assistindo no TikTok, no Instagram, ou assiste no Kawaii, ou você que está ouvindo ao vivo aqui na rádio, na 89 FM, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar da montanha de erros que eu tive, como também não tenho nenhuma dificuldade de dizer como Jesus conserta a vida de uma pessoa, quando a gente permite. Ele realinha com o quê, pastor? Realinha com a história original que ele escreveu para mim e para você. Né? Hoje, o tema dessa conversa de hoje é momentos maravilhosos, momentos grandiosos, né? O que Deus escreveu, eu traduzi como momentos grandiosos na nossa vida, né? Então, e por ter uma origem tão simples, apesar de digna, lá em casa não se mente, na minha casa não se mente, não se rouba. Aprendi com quem? Com minha mãe. Pode dar apanhar, então eu sou de uma geração que apanhava, tá certo? E você vê, eu não sou traumatizado não, tá certo? Sou uma pessoa bem resolvida, resolvo a vida de muita gente e levei as peias que mãe decidiu dar. E lá em casa era tipo tribunal, ela dizia logo quantas eram. Vai ser 6, vai ser 8, vai ser... Hoje daria 20 anos de cadeia e processo nessa geração fraca, frouxa. A geração do mimimi, né? Dos politicamente corretos, que a gente vai ver o desaguar disso é na geração futura, né? Só no futuro a gente vai ver, quando você não é forjado, o aço é forjado no fogo e depois joga no óleo, faz a têmpera e é marretado e é moldado e depois vira um aço perfeito, brilhoso, resistente, próprio para cada finalidade, né? Um exemplo da nossa vida. Estamos vivendo um tempo de pessoas que, apesar de Deus escrever para cada um de vocês e para mim histórias maravilhosas, que foi lido no Salmo 139, os conceitos das mídias e dos interesses sociais, e é tanta gente por detrás, eu não sei muito bem qual é a finalidade, mas está criando uma geração de frouxos. Eu vou falar daqui um pouquinho. Veja a música de hoje. Os homens hoje são melodramáticos. Não sei o que, aquela música sertaneja e é uma apologia, né, uma defesa. A Bíblia diz que você tem que honrar, respeitar, amar, defender, tem que dar a sua vida pela mulher. Você não pode ser frouxo, você não pode ser um desqualificado, né, de não ter competência, você tem que ser um referência. A sua família, a sua mulher tem que olhar para você e dizer, entra aqui, na minha casa tem leão, entendeu? Tem quem defenda, mas essa geração, um bocado de caba frouxo que dorme na praça, entendeu? Nós não somos dessa geração, não. E Deus não escreveu história a respeito disso, dessa forma, não, né? Então, eu não tinha... Só um minuto, que eu vou... Depois eu corto aqui. Porque eu estou transmitindo ao vivo e entrou uma pessoa, não sei como é que conseguiu, entrou dentro do aplicativo ali e estava interagindo. Mas é isso. Então eu não tinha muitos referenciais pela minha origem. E quando a gente é pequeno, até os adultos, a gente não sabe coisas maravilhosas que Deus preparou para a gente, escreveu para a gente. Então eu não tinha grandes ambições. E o que eu via quando eu era criança é que só estudava em colégio bom, quem tinha condições, no Marista, Salesiano, Colégio Imaculada Conceição, Colégio São Luís. Eu estudei em colégio público, mas de excelente qualidade. Eu estudei no Xuxo, né? Até grande, Colégio Isto Xuxo, e era um militar da reserva, que era o diretor, tempos antigos, né? Mas
Eu não tinha uma previsão de herança. Olha, meu filho, quando eu morrer, isso aqui tudo vai ser... Não tinha. Eu morava numa casa e então eu tive que aprender a cavar meu futuro, a quebrar pedra para construir. E eu não conhecia os planos de Deus. E por eu não conhecer, não quer dizer que não exista planos. Talvez muitas das pessoas que estão me escutando, assim, você que é mais jovem, o que é que a minha vida vai ser? Você não tem ideia do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Eu estou falando da minha história, de alguém que não tinha uma referência, não era primo de político, não tinha uns parentes famosos que ajudassem, não tinha... Era eu, minha mãe, ela saía para trabalhar de pé, longe, ia para a Ribeira de pés, voltava de pés. Minha mãe, muito galega, né? E muito loura, e pegava aquele sol, feria a pele dela. Então, qual era a expectativa? Então, eu não conhecia, eu desconhecia, eu imaginava, até sonhava, como eu queria ver, eu lá no futuro. E Deus... Então, não é porque você não viu o futuro, você não sabia que tinha uma coisa maravilhosa no futuro, que isso não fosse uma realidade, que Deus não tivesse um plano para a sua vida. Estou falando da minha vida, mas você vai tomando com lição para a sua. Então, por não conhecer os planos de Deus na sua vida, não quer dizer, de maneira nenhuma, que Deus não tenha planos para a sua vida. E eu posso lhe afirmar que tem. A Bíblia diz, ele escreveu. Então, e já, como eu falei, né, eu não tinha pai, não tinha referência, não tinha expectativa. E torei a vida na marreta, né? Eu fui conhecer Jesus adulto. Foi quando realinhou a minha história. Foi quando eu descobri que poderia ter um pai e um referencial. Foi quando eu descobri que eu tinha herança. Foi quando eu descobri que eu tinha uma história escrita, desenhada e selada, irrevogável. E essa história era maravilhosa. Então, recebi tudo de uma vez? Não. Eu já recebi tudo que Deus tem para mim? Ainda não. Porque é paulatino, Deus vai nos preparando. Se ele pega o Marconi adolescente que fumava, que bebia, que não tinha senso de alguma coisa e entrega algumas coisas, eu tinha estragado aquilo tudo. Então tem as coisas, tem o tempo que Deus, né? E Deus chegou na minha vida num momento que caminhar sem Deus é horrível. Minha alma gritava, assim como a corça anseia pelas águas, minha alma gritava por dentro. E homem não tem, homem não é assim como esses que tá aí nesses ai das músicas, e homem frouxo. O homem chora pelo olho só. O homem preocupado, ele fica calado, pensando. O homem, quando está sofrendo e oprimido, uma dificuldade grande, ele se tranca na caverna e tenta reunir forças ali para... Não é fácil ser homem. E a sociedade está se esforçando muito em chamar tudo de machista, dizer que não precisa de homem. E eu, como homem, posso dizer que eu acho que fez muita falta na minha vida o referencial masculino. O que é que se faz hoje? Hoje, se pudesse, não se usava mais nem para concepção, né? Pelas ideologias, pelas... os movimentos sociais, né, que estão imprimindo na cabeça das pessoas. A premissa é que homem não... Para começar, homem não presta, né? Homem, sei lá, são tão pejorativas as palavras, eu não vou repetir. E você que está me ouvindo, certamente, você sabe do que eu estou falando, né? É muito difícil ser homem. Então,
quando eu conheci Cristo, eu descobri que podia ter pai. Não um pai ilustrativo, uma paixão platônica, uma coisa que o outro não sabe. Não, um pai que responde, um pai que acompanha, um pai que traçou e que eu desconheci. Sabe aquela pessoa que conheceu o pai na fase adulta e começa a derramar todo amor? Foi isso na minha vida. E ele aos poucos começou a revelar, né, o que tinha para a minha vida. E aonde eu não tinha parâmetro nem referência, eu comecei a aprender esses parâmetros e referência nas escrituras e no falar. Deus fala. Deus é vivo. Ele não está vivo, porque está parece uma coisa temporal. Eternamente vivo é. O grande eu sou. Então, eu comecei a ter referências. Porque antes eu caminhava às cegas, desce aonde desce. Eu ia e eu sempre fui muito determinado. O que tiver de fazer, está aqui a pessoa que faz. E hoje na igreja, hoje não, nesses 30 anos, né, caminhando e 25 de sacerdócio, o que Deus botou na mão para fazer, está aqui o lourinho. Não sei como, mas tudo que botou, tudo que me veio à mão, às vezes sem entender, às vezes chorando, às vezes com medo. Como um cara sobe no avião para ir para uma guerra, assim fui eu e procuro ser. E o homem faz isso. O homem está se acabando, doente, morrendo, sofrido, e ele vai trabalhar e não diz. E mulher, quando a gente veio saber, tadinho, porque o homem... Mas o que a geração está fazendo agora? Desvalorizando, desapreciando. Você, família, não promove grandes momentos. Eu quero mandar um abraço especial para meu amigo seu Biroca e o filho dele, o saudoso João Maria, fez uma festa maravilhosa. Eu falei, por que você fez isso? Eu quero que fique na memória dele o quanto ele é importante para a minha vida. E ele botou para descer. Botar para descer aqui no Nordeste é quando você faz tudo que puder e o que não puder, de bom. E eu estava lá nessa festa, né, seu Biroca? Você que está me ouvindo na 89 hoje, quero prestar homenagem ao senhor que teve esse grande momento. Eu estou falando de um grande momento meu, né? E eu não tive alguém como o seu Biroca para me ajudar nas minhas escolhas. Hoje, os meus caminhos, que eu andava cego, a Bíblia diz que Deus é luz. Ele guia os meus passos. E eu passei a ser luz na vida de outras pessoas. Entendeu? Então, onde eu não tinha referencial, Deus chegou e começou a ser esse referencial. Não. Onde eu não tinha quem me ensinasse, Deus chegou e começou a me ensinar. Então, não é porque você tem 25, 26, 28, 30 anos, você já está com a... como é que Deus não dá o jeito, ele vai transformar a história da tua vida. Quando eu me casei 40 anos, Leila é testemunha, e quem estiver me ouvindo, a família de Leila que acompanha, sabe disso. Uma dificuldade financeira, ralei, eu passei um ano comendo no barriga cheia com Leila, e ela, vamos conseguir e tal, que era para a gente conseguir comprar a casa da gente. E quando Deus, a gente permite que a história de Deus se efetive na nossa vida, não tem impossível para você fica como o Salmo. Então a nossa boca se encheu de riso. Você não sabe nem explicar e fica assim. Porque a gente não sabe explicar como tanta coisa boa chega. Deixa aí de ter luta? Não. Porque é prevista a luta. Jesus disse, os dias são maus, né? Então Deus me ensinou tudo. Eu começava antigamente, não terminava. Deus me ensinou que quando ele começa uma coisa, ele já escreveu o fim. Deus me ajudou a terminar as coisas. Por que eu digo isso? Eu fiz supletivo. Pastor, você tem mestrado, doutorado? Tenho. Tenho algumas pós-graduação, especialização. Tenho 18 livros escritos. Tem pessoas que pensam que eu tenho 8 livros, mas são 18. Claro que algum deles é tradução, né? Não fui eu que traduzi, são traduções, mas são livros escritos, né? E
Deus me ensinou e me deu força, me deu energia, azeitou minha mente. Todos nós temos capacidades, inteligências, com propósito definido. Alguém pode ter o dom de fazer cadeiras de madeira e Deus pode fazer disso uma coisa maravilhosa. Eu conheço uma mulher que ela está destaque no Instagram, porque ela começou a fazer uns pratos de comida caseira na cozinha de fogão de lenha. Eu já falei nisso. Hoje ela é destaque no Brasil. Pipocou 1 milhão cada vídeo dela. Tem aquele senhor que fazia, aí meus amiguinhos, olha aqui, não sei o que, lá pra banda de Caicó, não sei, para um cara sucesso total e tá vivendo muito bem. Porque quando Deus quer fazer, ele não quer saber onde você está. Eu não sei se você está no Rio Grande do Sul, você está no Amazonas. Eu já morei no Amazonas, eu já andei pelo Brasil inteiro, né? No Serviço Federal a gente viajava muito e morei em muitos lugares. Eu conheço alguns lugares no exterior. E então muita gente pode estar me ouvindo. Eu sei que tem gente na Arábia me ouvindo. Eu sei que tem gente nos Estados Unidos me ouvindo. Eu sei que tem gente em alguns... Na Argentina tem gente me ouvindo. Em outros lugares. Na Colômbia tem gente me ouvindo. Não posso dizer agora tantos lugares assim, porque não... E no Brasil, muitas pessoas, eles sempre correspondência, tem pessoas amigas, familiares, e vão divulgando, né? Então, tenho amigos no Brasil inteiro. E talvez você ache, aqui eu, na minha situação, você acha que quando eu morava no Amazonas, eu pastorando um motor, eu tomava banho de óleo diesel. Lá tem um inseto chamado carapanã, que seria o mosquito, a muriçoca, turbinada. Ele consegue furar por debaixo de uma rede. O bico dele, ele dá um... Então, à noite, eu ficava pastorando os motores na beira dos igarapés, e o rugido de lontra, rugido de onça, e animal que roda de noite. E eu tô lá, enchia uma latinha com bucha e óleo diesel, e tomava banho de óleo diesel para os carapanã não me comer vivinho. Aquele rapazinho lá do Amazonas ia imaginar chegar onde eu cheguei. Acabei de dizer, fui homenageado ontem na Academia Camarense de Letras. Ontem sábado, né? Hoje é domingo. Então, entre tantos momentos grandiosos. Por quê? Porque um dia eu cheguei e disse, Jesus, eu cansei de ser só. Aliás, eu nem sabia que... Eu achava que meu destino era ser só. Só em referenciais, só em apoio, só em não ter uma herança, uma trajetória, um desígnio, algo substancioso, alguém com poder para transformar a minha vida. Então, na minha força do meu braço só, eu não sucumbi, eu não falhei, porque Deus sustentou. A Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ainda quando eu e você não conhecem Deus, as misericórdias de Deus tem nos guardado. A misericórdia de Deus tem guardado. Então, às vezes você está deitada, né? Está deitado e sendo mulher, naquele dia, ou você com você mesmo, rapaz, eu não sei nem como é que eu escapei. Cada acidente, cada coisa perigosa, cada situação terrível que você passou, cada doença, faltou uma coisinha. Essa coisinha foi o dedo de Deus dizendo, não, eu tenho uma história para ela. Estou falando hoje de momentos grandiosos, né? E outra coisa que me doía muito eu não me sentia amado. É muito difícil você não se sentir amado. Por isso que eu amei tanta gente na minha vida com tanto amor. Eu sou aquele apegadão. Só que as pessoas veem que eu não sou falso. Eu vou dizer uma coisa e não tomo por vaidade. Eu chego muito rápido no coração das pessoas. Você sabe por quê? Porque as pessoas veem verdade. E no começo eu não sabia modular isso, aí eu era meio tolo. Levei muita patada, né? Muita patada na vida. Estou falando aqui de amor eros, de envolvimento, de amor, de sexo, dessas coisas. Estou falando de relações de termo geral na vida, né? E eu sentia essa ausência de ser amado até encontrar, olha o que é que a Bíblia diz. Deus é amor. Você acha que um ser, um espírito, Deus é espírito, um Deus que é amor, o que é que ele pode oferecer para você? Então aquele Marconi que não tinha o referencial, não tinha lâmpada, não tinha uma mão para conduzir o caminho,
não tinha uma carta dizendo, meu filho, isso aqui é para você. Eu fui encontrando isso em Deus. O referencial masculino na minha vida, apesar dessa sociedade doente, né, querer pincelar Deus como das coisas mais absurdas, né, Deus é espírito, mas a Bíblia diz que ele é pai, tá certo? Ele é um modelo de pai na minha vida. Então ele me encontrou e me amou. E Deus foi me alegrando com grandes momentos, muitas dificuldades, acidente. Eu falei no início do vídeo, né? Eu tenho um hérnia de disco de um acidente, mas o acidente teve e teria. A diferença é que Deus guardou. Deus guardou, tá certo? E muitos momentos, muitos. E como eu falei, eu estive envolvido em momentos especiais na vida de muitas pessoas. Quando você me imagina a demanda que o sacerdote recebe de pessoas em situações de dificuldade social, emocional, de saúde, familiar, conjugal. E isso aí é o cotidiano da gente, né? E a gente não pode abrir a boca, às vezes é mal compreendido. Às vezes, para poupar aquela pessoa, a gente recebe pedrada. Teve uma grande autoridade militar que estirava o dedo para mim até descobrir porque é que eu estava aguardando a situação dele. Chorou de morrer. Porque cabe ao sacerdote isso, né? Ele ter esse preservar. E Deus foi promovendo alegrias na minha vida e, de uma certa forma, eu tinha um sacerdote, chamado, ainda tem, no Rio de Janeiro, pastor de Jair, foi meu pastor. Ele já era ministro, hoje eu sou ministro, né? Eu sou superintendente na minha denominação. Já há alguns anos, né? Já há muitos anos, aliás, eu sou ministro. E ele dizia, aquele que abre a porta recebe a luz primeiro. Enquanto eu tive oportunidade na minha vida e continuo tendo, eu sempre abri porta na vida das pessoas. Sempre eu bati na porta do favor de Deus em função da vida das pessoas. Mas aquele que abre a porta recebe. Tem gente que não faz favor, não ajuda ninguém. Aquele que abre a porta recebe a luz primeiro. Se você abre a porta para alguém, o que é que eu vou ganhar? Estamos vivendo essa geração, né? O que é que eu vou ganhar com isso? Aquele que abre a porta recebe a luz primeiro. Se você entendeu, o outro só vai receber a luz depois de você sair da frente. Aquele que abre a porta recebe a luz primeiro. Só que essa geração de vaidades, né, de empoderamento, de só a lei do gesto, né, eu tenho que tirar vantagem e ganhar em tudo, o não ver que está ganhando também é ganhar, tá certo? Estamos na mão de Deus, né? E os referenciais da Bíblia. Eu me identifico muito com Davi. Porque ele era branquinho igual a mim. Eu quando era novo, meus cabelos eram igual o cabelo de Levi, cabelo de fogo. Me chamavam aqui na cidade que eu moro de Lourinho. Em Laje do Cabugi, Lourinho. E nas capitais tinha outros apelidos, né? Cada bairro que você mora, alguém bota um apelido em você, mas meus cabelos eram como de Levi, Lourinho. Então eu me identifico com Levi, ou com Davi. Davi tinha um pai que não queria saber dele, não. É tanto que ele vivia lá, todo mundo dentro de casa comendo do bem bom, e ele lá no meio dos carneiros, lá bem longe. Bota ele lá para ficar trabalhando. Então, era mesmo que não tinha, mas era mesmo. Na verdade, quando eu disse que eu não tinha pai, quem é que não tem pai nessa vida? Eu tinha, mas não quis saber de mim. Nunca. Então, eu me identifiquei com Davi. Em alguns aspectos, né? Ele era meio emocional, como eu, era valente. Querido, não é porque você não venceu a batalha do Riachuelo, ou não teve na Guerra das Malvinas, ou que por sinal eu tive, não foi na batalha lá do Iraque, que você não seja um herói. Você é um grande herói. Às vezes sua família não diz isso, e você que é jovem,
eu acho que hoje é um bom dia de você criar um grande momento na vida desse homem que é importante na sua família. Seu padrinho, seu pai, seu tio, seu avô. Chega assim, olha nos olhos e diz, você é meu herói. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos. E uma viagem que eu fiz para lá, quando eu voltei, ela escreveu na minha garrafa d'água, He is my hero. Você é meu herói. Ou foi Dad my hero. Meu pai, meu herói. E cadê eu querer lavar mais essa garrafa? Tá ali. Aí eu me emocionei. E você não procura emocionar quem rasgou a própria carne para você ter o que você às vezes nem valoriza. Essa casinha que às vezes o seu pai conseguiu, você não sabe o duro. Você não tem ideia. Cada coisa que essa pessoa é importante. Hoje estou direcionando uma palavra aos homens, mas serve também para as mulheres. No caso, se a minha mãe tivesse... Minha mãe está no céu. Quando terminasse esse sermão, eu ia para... Porque eu fazia isso, todos os dias eu ligava para minha mãe. Ela dizia para minha tia, lá em Brasília, ela dizia, todo dia Marconi liga. Eu passava no carro e abria o bocão lá de dentro do carro, ou da moto, abriu a coisa do capacete aqui, a beça, mãe, lá na porta, escutava lá de dentro. Deus te abençoe, pronto. Segui meu caminho. E você tem possibilidade de construir grandes momentos em pequenas ações. Mas talvez não tenha sido instruído a fazer isso, e eu estou pedindo que você faça. Hoje é dia, tem gente que diz, aperta o dedo aí, dê like nesse vídeo, que não sei o quê. Aperta o dedo no telefone e ligue para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para o seu padrinho, e diga, você é minha heroína, você é meu herói, você é um referência. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse o seu exemplo. Você é um exemplo para a minha vida. Não vou falar não, senão eu vou chorar. Me dá desgosto se você não fizer isso. Então Davi era valente, era fraco. Como eu fui valente e fraco, valente e fraco, valente e fraco, valente. Ah, como eu fui. Mas é assim que o aço é forjado, né? É assim que o vidro é feito. Davi era adaptável. Como eu tive que me adaptar na vida. E a coisa que eu acho que mais me identificou com Davi. Tive um encontro com Deus, ele teve. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente quer ter referência de tanta coisa nessa vida. Eu comecei esse sermão hoje dizendo, Deus não se importa com títulos, Ele se importa com grandes momentos que Ele preparou para a nossa vida. E eu acho que o maior título que eu já recebi não foi quando eu fui ministro, superintendente, o escritor, a cada livro que eu publicava, foi quando alguém disse, aquele é um homem de Deus. Quando alguém diz, aquilo é uma mulher de Deus. Enche-se de satisfação, orgulho no bom sentido. A Bíblia diz, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus manda a gente fazer uma coisa, Ele determina algo no nosso coração, Ele diz assim, vai, faça. E Deus não precisa me explicar, nunca precisou. E tudo que Ele colocou na minha mão para fazer, Ele ajudou e eu concluí. Quer que as coisas sejam concluídas na sua vida, ter um coração segundo o coração de Deus. Então, o meu coração... E se Deus pôde usar? Tem gente que diz, Deus usou uma burra. Se Deus pôde usar um jumento, se Deus pôde usar Davi, por que Ele não poderia me usar? Por que Deus não pode usar você? Para o nome dele ser glorificado na sua vida. Os planos de Deus são bons, mas não é para Ele já é Deus.
Os planos de Deus são bons para você. E sendo bom para você, Ele é glorificado. Só tem um opositor que quer que eu e você não alcance o patamar da graça e do favor de Deus. Que esse opositor já está derrotado, foi destruído, já está condenado. Sabe essa palavra? Condenado. Isso é o diabo, ele foi condenado, ele e seus anjos, já está determinado o que vai acontecer com ele. Então ele fica em oposição, criando situações. Uma das maiores tentações, eu não sei nem se eu escrevi isso, mas uma das maiores tentações é a tentação de desistir. Se cada vez que eu estivesse no norte do país, no sudeste do país, às vezes eu tive que me cobrir com um colchão, não tinha a coxa apropriada, eu me cobri com outro colchão, de tão frio que era o lugar. Às vezes em lugares tão quentes, às vezes dentro do oceano, às vezes dentro de uma mata. Um homem da minha idade, você imagina o que eu tive que trabalhar e você não valoriza essa pessoa idosa, você não sabe o que ela andou de pé, com fome. Eu já passei um dia com uma coxinha. Você não sabe o que essa pessoa da sua família passou. E você se vitimiza, porque essa geração frouxa, que se vitimiza de tudo. Luta, todo mundo tem, mas imagine com você, com os favores que tem hoje, com as facilidades que tem hoje, com os benefícios que tem hoje. Imagina aí a minha geração e outras que se sucederam, as dificuldades que a gente teve que peitar. Você não andou na chuva o suficiente ainda. Você não andou. Então, quando Davi era rapazote, ele foi ungido rei. Então Deus se importa com grandes momentos. Não era o título de rei. Era o que Deus ia fazer na vida dele como rei. O maior rei de Israel. Ah, pastor, você está muito exibido, quer se comparar com Davi? E não somos todos filhos? Qual é a minha diferença de Davi ou de você para mim? Em nossos defeitos eu tenho mais do que muita gente, com certeza. Estou falando na qualidade de filhos. Não tem filho classe A, verde claro, verde escuro, macho, fêmea. Filhos. Deus tem filhos. E ama indistintamente. Não tem privilégios para Deus. Deus ama. Escreve coisas boas e tem poder para fazer coisas boas indistintamente. Tá certo? Então o destino de Davi já estava traçado. E ele foi ungido para aquilo. Davi foi ungido com óleo. Eu e você fomos ungidos com a graça e a possibilidades de Deus. A todos que o receberam, deram-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Ah, mas eu queria mesmo era ter 5.000 seguidores. Eu não sei o que é que isso vai mudar a sua vida, não. Mas eu sei que o favor de Deus na sua vida vai mudar sim. E vai mudar para melhor. Tá certo? Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: eu te escolhi, ainda no ventre, ainda sendo formado, eu te escolhi e escrevi coisas lindas a seu respeito. Isaías, capítulo 44, versículo 2, que ele te criou de uma forma espantosa, extraordinária, traçou coisas lindas para a minha vida e para a tua vida, e estou celebrando hoje o evento grandioso desse sábado, da academia, né, onde fui homenageado junto com mais alguns acadêmicos, chama-se Mortais, né? E para mim foi uma grande honra. E o Salmo 139, versículo 16, que foi a leitura inicial, que Deus escreveu de forma maravilhosa, cada um, foi bem específico, até o final, antes desses dias começarem. Deus já tinha escrito, traçado. Então, eu posso supor que toda criança tem um destino real, né? Seja menino, seja menina, todos nós temos um destino real. Romanos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só um segundo, volto já. Diga, amigo.
Porque eu estou gravando o programa, amigo. Agora eu não posso não, viu? Muito bem. Ao vivo é assim, né? Todas as coisas cooperam, não as coisas boas, não as coisas ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, né? Todas as coisas que Deus, na minha vida e na tua vida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Falei de brinquedo, de uma geração que não sabe construir nem seus brinquedos. Minha geração construía os próprios brinquedos, né? Minha geração, a gente fazia os nossos carros, a gente brincava com qualquer coisa, com um maço de cigarro, era dinheiro, um pedaço de madeira, um urso. E tem os brinquedos mesmo daquele tempo. Não era como hoje, que toda criança tem uma montanha de brinquedo, né? E o diabo, e o brinquedo, ele tem uma finalidade pedagógica, lúdica. Ao brincar, a menina, ao brincar de médica, de enfermeira, de cozinha, de mãe, olha os brinquedos. Eles projetam uma profissão, uma ação do adulto. O menino, ao brincar, o menino tem suas brincadeiras, a menina tem a brincadeira, o menino tem a brincadeira. Então projetam o que ele inconscientemente pretende, deseja ser no futuro. E o diabo usa o brinquedo na fase adulta. Todo homem tem seus brinquedos, né? Alguns brinquedos custam caro. Às vezes pode ser sua moto, seu carro, seu relógio caro, a mulher tem os seus brinquedos, pode ser o seu celular, pode ser... Mas o diabo, ele aprendeu a oferecer brinquedos. E os brinquedos que o diabo oferece na vida adulta são distrações. Quando eu era menino, tinha uma pessoa que era envolvida com crime, o apelido dele era Brinquedo do Cão. Então, tem pessoas que são atacadas por brinquedos do cão, seduções do cão. Você veja que nos dias de hoje, o nível de divórcio a partir de 50 anos, porque houve uma sedução e um homem, ou porque a mulher às vezes é tão empoderada de uma forma que começa a imaginar que o homem não tem mais serventia nem validade, ele é autossuficiente. Quando há disparidade econômica entre os casais, então deixe de ser besta, né? E não há mais a preservação, porque a única instituição que tem interesse na falência da família é o inferno. Aí que eu nunca consegui, meu terceiro casamento, meu quarto casamento, aguente. Casamento não é reino de felicidade, ninguém casa para ser feliz, casa para fazer a felicidade do outro. Casamento é composto de dias de adversidade, de luta, de bênção, de alegria, de conquista, de apoio. Mas aí vem as distrações, né? Vem aquela pessoa, o novinho, né? Mulher tem um negócio bom que é o novinho, tem as novinhas. São brinquedos, né? Que o inimigo vai jogando, né? Para atrasar o destino real. A gente só entra no plano de Deus se andar no caminho de Deus. Não tem outra forma. Você só pode alcançar o tesouro que está nos caminhos de Deus se andar no caminho de Deus. Da estrada paralela não alcança. É como você andar aqui na estrada de João Câmara e a estrada de Lages. 25 quilômetros, mas não dá para pegar as coisas de lá estando na estrada de cá, entendeu? Cada estrada com seus tesouros, seus destinos. E o destino que Deus tem para a tua vida é real, tá certo? E o inimigo tem interesse de desacreditar você, de desistir
dos grandes momentos, né? Que Deus tem preparado para a sua vida. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegaram ao coração do homem e nem na mente, é o que Deus tem preparado. Deus não improvisa. Deus não é um artesão, diz, traga aí a planta, eu faço agora. Está aqui. Deus tem preparado. Quando Ele mandou, qualquer profeta, é porque eu tenho preparado para você naquele lugar. Já está tudo traçado na minha vida e na tua vida, tá certo? Se eu sentir a ausência do referencial de um homem na minha vida, para uma menina, então, por que é que a gente está vendo tantos casos esquisitos que eu não vou falar aqui agora? Os casais se separam e tem uma menina. Todo mundo tem direito de ser feliz, eu estou falando de preservação. E pega qualquer pessoa de qualquer maneira e coloca dentro de casa, e dali vem os problemas que você pode imaginar, né? Mas a mídia diz, o TikTok diz que pode, o Kawaii diz que pode, que o importante é você ser feliz, que preservar. Ninguém diz que é para você preservar seu casamento. Às vezes é doído, é sofrido, tem que entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. E Ele fará. Então, confia em Deus, Ele vai organizar as situações. Entendeu? A Bíblia diz que o bom é o final das coisas, o começo, o final das coisas. Acho que o inimigo hoje está... Para apresentar botinhos comprando de tudo, de eletrônicos até um mercadinho. Ninguém quer saber do corre por trás das flores. Com coxinha não, nosso corre não para. Respira e vai. Depois eu vou editar, vou cortar, não se preocupe. Depois eu edito aí e corto. Está ao vivo, né? Então... as meninas, eu vou te falar uma coisa, sabe uma coisa que eu tenho visto? Até no Instagram, esse negócio, eu gosto de homens mais velhos. A menina, ela não é que ela gosta de homens mais velhos. É porque, apesar dos homens mais velhos querer alguma coisa que essas meninas possam oferecer, o que essas meninas querem é um referencial de conselho, um referencial masculino, porque ela não achou isso em sua casa, em sua vida, porque a mãe foi empoderada o suficiente para achar que não precisava de um homem dentro do seu lar. Não estou dizendo que você deva ficar num casamento tóxico, sofrendo ou sendo espancado, não é isso. Eu estou dizendo é que está sendo ensinado hoje que mulher não precisa ter marido para nada e que não precisa ter homem dentro de casa, e isso faz falta. O exemplo disso é o caso das meninas, né, que eu falei, sem um referencial de pai. Eu gosto de homem mais velho, não, você gosta do que você escuta da boca de homem mais velho, né? Da palavra, da conversa, do que vem depois de alguns minutos que para você talvez é o que sai da boca dessa pessoa que faz falta. Fazia falta na minha vida e faz falta na vida de qualquer um. Elas esperam uma ação paterna, né? E na verdade os homens mais velhos, quando se aproximam, tem muitos homens que deixam o casamento em função de... A pessoa é casada há 25 anos, aí vem uma jovenzinha de tantos anos e, pelos seus atributos, né, encanta aquela pessoa e ele destrói a sua família e vai em busca desse novo relacionamento. Mas aquela pessoa mais jovem, ela não tem o sentimento que esse homem está pensando que tem. Não estou fazendo juízo. É que são pensamentos de gerações diferentes. Aquela jovem pode ir pesquisar, ela, em sua maioria, ela não tem esse referencial paterno, masculino em sua vida. Isso é fruto de estatística. E talvez gostou da maneira daquela pessoa mais madura falar, encanta. Por que as pessoas me escutam? Por que as pessoas compartilham aquilo que eu falo, escutam ao vivo na rádio?
Porque os caminhos que eu já andei, as experiências, os exemplos, a maturidade traz isso. Então pode encantar algumas pessoas, mas isso é completamente diferente, não pode ser associado a outra coisa. Entendeu? E quem tem desejo de destruir família é o diabo. Família é instituição de Deus, em qualquer religião. Família é instituição de Deus. Eu estou encerrando, né? Apesar do que a sociedade está padronizando, né? E como eu falei, essa geração de homem frouxo, um homem vitimista, né? Olha que coisa cebosa essas músicas. A música, pensa que ao elogio, que ele diz, se ela não sei o que, mas ela merece viver, eu que fui não sei o que, e tudo ele se vitimiza, e olha, você tem que honrar, é a sua patroa dentro de casa e torna ela uma rainha. Você, homem frouxo, não... Repara se uma mulher, quando vai procurar, ela vai querer um homem frouxo todo. A mulher, ela tem o padrão animal seletivo da natureza mesmo, ela vai olhar e vai ver se aquele merece ser o pai dos filhos dela, se ele vai defender a casa, se ele vai trabalhar. Esse mimimi e não sei o que, e esse povo frouxo, isso aí não conquista a mulher não, entendeu? Nas músicas pode ficar bonitinho, na vida, quando a mulher analisar assim, você que está seguindo esse caminho aí, a mulher quer alguém, um macho, que seja referência para os filhos dela. Vai querer para os filhos, né? Não estou falando aqui de sexualização, estou falando conceitos da presença masculina no ambiente familiar e na orientação para que momentos grandiosos, como eu falei agora há pouco, aconteçam na vida da pessoa, né? E estou finalizando devido ao horário, eu acho que já me estendi bastante. Quero finalizar com esse versículo, 1 Coríntios, né, diante de um evento tão maravilhoso como tivemos nesse sábado, na Academia Camarense, ali no SESC Senat, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegaram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Eu acho que eu falei muito da minha vida, porque quando a gente fala da vida da gente, todo mundo que está me ouvindo me conhece e diz, foi assim. Então passa uma verdade que não pode ser refutada. E se Deus tem feito isso na minha vida, eu creio que Ele vai fazer coisas maravilhosas ainda e grandiosas. Certamente Deus tem isso preparado para a sua vida e irá fazer em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus promova momentos de grande bênção, graça e riqueza na sua vida, em nome de Jesus. Seu amigo, o pastor José Marconi, programa Dias Melhores, aqui na nossa 89 FM. Falar em casamentos de 25, 30 anos, quero mandar um abraço especial para um desses irmãos que eu falei aqui da cidade, né, que é o Marcelo Montorio. Para você ver alguém de uma capacidade, de uma inteligência, quando ele ia na capital, ele já tinha dinheiro, eles ganham dinheiro desde menino, trabalham desde menino, toda a família. Mas ele, da minha idade, ele tinha dinheiro para me dar. Ele dizia, vamos comigo lá no dentista? Bom, como eu morava na capital, eu sabia os caminhos, encurtava, né? A gente andava de pé antigamente. Então eu sabia encurtar os caminhos. E ele dizia, bora que eu te dou tantos cruzeiros naquela época. E aí eu ia. Mas se ele não desse, eu também ia. Mas eu digo assim, alguém que já tinha um poder, uma inteligência, já sabia ganhar o seu dinheiro. Ele igual a mim, ele já começou a trabalhar com os 14 anos, ele já trabalhava em banco, né? Então, e ele é casado com Sônia, já há 30 anos, é o pai da Marcela e do fisioterapeuta Rodrigo, né? Fisioterapeuta, grande fisioterapeuta. E eu louvo a Deus pelo casamento de 30 anos, né? 25 para 30 anos, eu acho já. Então, que Deus abençoe a vida de Sônia e Marcelo. Programa Dias Melhores com seu amigo, pastor José Marconi. Fica na paz, até domingo que vem. Domingos estamos ao vivo na rádio, com a graça de Deus. Amém? Paz.